Conto de fada. Essa é uma poesia da Flor Bela Espanca, né, que eu gosto bastante de ilustrar com poesia. Uma poeta portuguesa, né? Margareth não é mais poetisa, mas é poeta portuguesa. Eu trago-te nas mãos o esquecimento das horas más que tem vivido o amor, e para as tuas chagas o unguento, como que serei a minha própria dor. Trago no nome as letras de uma flor. Foi dos meus olhos garços que um pintor tirou a luz para pintar o vento. Dou-te o que tenho, o astro que dormita, o manto dos crepúsculos da tarde, o sol que é de ouro, a onda que palpita. Dou-te comigo o mundo que Deus fez. Eu sou aquela de que tem saudade, a princesa do conto era uma vez. Bom, então aqui eu fiz uma divisão, né, para a gente poder discriminar um pouco o que é conto de fada, o que são os mitos, as fábulas e os sonhos, né? Então, o conto de fada, ele confronta a criança honestamente com as características humanas básicas, né? A morte, o envelhecimento dos pais, provações para merecimentos. Tem um dilema existencial explícito. As personagens são típicas e únicas. O mal é tão onipresente quanto a virtude. O mal não é isento de atrações. O gigante, o dragão, a bruxa, eles são temporariamente vitoriosos. Então a criança fica atraída não só pelas fadas e pelos aspectos amorosos, né, mas também os aspectos assustadores atraem muito a criança, né? Fica claro que as figuras dos contos de fadas não são ambivalentes como somos na realidade, mas a polarização domina a vida da criança, por isso domina também os contos de fada, ou seja, quem é bom, quem é ruim, não é como na vida real, né? Que nós temos aspectos mais construtivos e aspectos mais destrutivos. No conto de fada já não. É para que a criança possa mesmo discriminar. A criança já nasce, de um modo geral, num caos, sem conseguir discriminar direito o que é uma coisa e outra. Então, o conto de fada, ele ajuda que a criança possa discriminar. É muito difícil, é uma tarefa muito difícil na formação e no desenvolvimento do ser humano, ele poder discriminar o que é uma coisa e outra. Portanto, o conto de fada, ele prepara a criança para a vida. Ele tem uma importância fundamental para o desenvolvimento de linguagem, de simbolização, de discriminação, de percepção. Ele não só fortalece emocionalmente, como também desenvolve intelectualmente. Então, as crianças que ouvem contos, normalmente vão ser crianças mais sensíveis, mais perspicazes para essas questões humanas, né? Quer dizer, porque às vezes a gente vê criança muito inteligente, muito bem dotada em matemática, física e tal, mas elas não têm uma sensibilidade para problemas humanos, né? Para poder reconhecer situações do dia a dia, da realidade. Então, o conto de fada, ele ajuda a criança a desenvolver esses aspectos da realidade concreta, não só abstrata, né? Que a matemática, a física, a química dá. Então, fica claro que as pessoas que têm que fazer opções sobre quem quer ser, né? No conto de fada, ou você quer ser ruim ou você quer ser bonzinho, né? Não tem meio termo. Os conflitos internos são sutilmente sugeridos, assim como suas soluções. Nos contos de fadas tradicionais, normalmente, a personagem não é apresentada como com um conflito, né? Existe um narrador que vai contando a história, mas você não sabe exatamente o que a Bela Adormecida pensa. Você não sabe o que a Branca de Neve pensa. Alguém conta que ela era boazinha, que ela era isso, mas não conta se ela sofre, se ela não sofre, né? Esses conflitos mais interiores, nos contos tradicionais, não tem. Não faz solicitações, reassegura, né? Quer dizer, o conto de fada, ele não faz uma solicitação para que a criança diga com quem que ela se identifica. Não reassegura, ou seja, não fica falando, não, é de mentirinha. Não, ali é de verdade. Então não fica, não tenha medo, é de mentirinha. Não, é um conto que a criança se envolve, né? Não faz reasseguramentos, dá esperança do futuro e oferece a promessa de um final feliz. Então, o conto de fada, eles têm essa característica de ter sempre um final feliz.
para apresentar para a criança um mundo com esperança. A gente sabe que o mundo não é assim tão bonito como é nos contos de fada, mas se desde tão pequeno, né, a gente apresentar um mundo em que o mal vence, em que tudo acontece assim, que pode tudo não dar certo, né, isso vai desiludindo a criança vai ficando muito assustada com as tarefas que ela tem. Então, o conto de fada ajuda a criança a enfrentar a realidade com esperança, né? Com uma certa construtividade em relação ao real. A satisfação do desejo é expressa diretamente, quer dizer, quer se casar, quer ficar com o príncipe, quer se casar e quer ser feliz para sempre. Quer dizer, todo mundo quer esse desejo realizado, né? Nunca nos confronta diretamente ou francamente com o que deve ser escolhido. Forma mais gentil e delicada de enfrentar a realidade. A satisfação do desejo expressa diretamente. O conto projeta o alívio de tensões e oferece novas formas de resolver problemas. Sempre tem uma forma inesperada, uma forma nova de resolver aquele antigo problema. Há um controle por um mecanismo cultural do que acontece nos contos, tratando de problemas universais ao longo da história. Então, os contos, eles vão se perpetuando porque eles tratam de problemas eternos para o ser humano, né? O bem, o mal, a saúde, a doença, a conquista da maturidade, a conquista de um amor, o amadurecimento afetivo, sexual, né? Tudo isso são problemas eternos para o ser humano.